Olá, Deus abençoe você. Vamos continuar a meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. No vídeo passado a gente falou um pouco, como a gente tem falado, né? Quem são os demônios, né? Quem são esses espíritos imundos que andam por aí destruindo tudo nesse mundo, né? Destruindo, acima de tudo, a alma das pessoas. Nesse vídeo de hoje a gente vai continuar uma parte, né, desse segundo capítulo, que o título é Satanás. A Bíblia descreve Satanás como um anjo caído. Quando foi criado, recebeu a unção de querubim da guarda, sendo o chefe de todos os demais anjos. Tinha acesso à presença de Deus e era chamado de Filho da Manhã e Estrela da Manhã. A palavra Lúcifer significa cheio de luz. Lúcifer era coberto de pedras preciosas e andava no brilho delas. Era perfeito em sabedoria e em formosura e foi ungido para proteger, tendo sido estabelecido no Monte Santo de Deus. Então aqui a gente vê a situação, né? Esse anjo que caiu, ele era descrito assim na palavra o bambambam, né? O perfeito, tal. Ele era revestido, coberto de pedras preciosas e andava no brilho delas. Era perfeito de sabedoria e em formosura. Foi ungido para ser o anjo da guarda, o querubim da guarda. Ele tinha acesso ao trono de Deus, ele tinha acesso à presença de Deus. Então isso faz a gente refletir um pouco sobre nós mesmos, né? Porque, poxa, ele estava lá diante do Deus Todo-Poderoso, ele não tinha mais nada além do que aquilo. Mas a palavra de Deus diz que se achou iniquidade nele. Dentro dele começou a surgir um sentimento de usurpação. Ele quis usurpar o trono de Deus. Ou seja, nasceu dentro dele um orgulho, uma inveja, a prepotência, a arrogância, a presunção, enfim, tudo isso começou a brotar dentro daquele que era aparentemente perfeito. Então a gente pode tirar daqui algumas questões que vão servir para a nossa vida, né? A gente ter sempre o cuidado de estarmos policiando a nós mesmos. Tudo aquilo que vem dentro da gente, sentimentos, pensamentos, intenções, né? Tudo aquilo que está dentro da gente, porque a palavra de Deus nos mostra que o que contamina o ser humano não é o que entra, mas sim o que sai de dentro dele. Porque do coração procedem as fontes da vida. Então aquilo que, é como aquele ditado que diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Do que está cheio o coração. Então, de fato, o que sai de dentro de nós, o que é que está dentro de nós, né? O que está ali dentro? Então, a gente sabe o que está ali dentro quando a gente vê o que está saindo de dentro de nós. Então, o que saiu de dentro de Lúcifer? Esse desejo, essa cobiça, essa inveja de querer ser Deus. Então, ele quis tomar o lugar de Deus. Ele foi insensato a esse ponto de pensar que Deus seria vencido. Então ele não teve discernimento. Ele estava ali diante de Deus. Ele tinha acesso ao Todo-Poderoso e ele chegou a pensar que existia algo mais além daquilo. Não existe nada além de Deus, porque ele é eterno, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso.
Ou seja, é ele e acabou. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, então isso faz a gente entender que, poxa, é Deus e acabou. Não tem mais nada além de Deus, tá entendendo? Então Lúcifer ele chegou a pensar que ele poderia usurpar o trono de Deus. E a gente pode pensar um pouco e começar a discernir a situação que muitas vezes há na igreja, né? Uns querendo usurpar a posição dos outros. Isso acontece em qualquer lugar também, numa empresa, num trabalho, né? Tem alguém ali que quer pegar a posição do outro, quer ser bem mais sucedido do que o outro, né? A mulher que quer o marido da outra, a vizinha que quer ter a casa da outra, como a da outra. Enfim, a gente vê esse espírito que foi passado, né, de geração em geração e está cada vez pior nos dias de hoje. Isso que gera a morte. Então, o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, desde o início, quando essa situação aconteceu, quando isso aconteceu lá no céu, quando não havia nem ser humano, nem nada, isso aí passou adiante. Como? Como isso passou adiante? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, primeiramente Eva, depois Adão, né, passaram essa legalidade para a humanidade. Essa legalidade, eles deram legalidade ao diabo, né? A partir do momento que eles ouviram a voz do diabo e obedeceram, né, isso foi passado adiante. Isso foi passado para os descendentes. E é por isso que hoje a gente vê a situação do mundo como tá. Então não tem aquela coisa de que, como é que existe Deus e o mundo tá desse jeito? Só tem violência, as pessoas matando umas às outras. Como é que Deus permite isso? Aí, em vez de ficar pensando isso e colocando a culpa em Deus, volta lá no início da coisa e vê de quem foi a culpa. Mas Deus é tão bondoso, é tão misericordioso, que Ele mesmo deu a solução, Jesus Cristo. Ele enviou o seu Filho para nos libertar dessa herança maldita, né? Porque o sangue de Cristo nos lava de todo pecado, de toda injustiça. Ele é o Cordeiro de Deus, enviado ao mundo para salvar o mundo, não para condenar o mundo, né? Então, por mais que tudo isso tenha acontecido, Deus, ele é bom, misericordioso, longânimo, benigno, tardio em irar-se, porque se ele não fosse tardio em irar-se, se ele não tivesse paciência com a gente, ele teria destruído tudo já, a gente nem sequer existia. Mas para você ver, ele não destruiu nem Lúcifer. Nem Lúcifer destruiu, nem a terça parte dos anjos ele destruiu. Então a gente vê a partir daí que Deus, ele não destrói as coisas que cria, ele simplesmente reaproveita, né? Não que tenha chance ainda do diabo ser salvo. Não, não tem mais chance. Sabe por quê? Porque ele estava lá diante de Deus. Ele viu a glória de Deus, ele e os anjos que caíram, os que hoje são demônios. Eles viram. Então, em manifestações lá na igreja, e algumas vezes os pastores, eles meio que entrevistam os demônios, né? Quando Deus permite. Isso para abrir a mente das pessoas. Em algumas manifestações, o pastor perguntou: você gostaria de voltar, né, para o céu e tudo mais, ter uma chance com Deus? E um deles disse: eu daria tudo para ter, porque Lúcifer enganou a gente direitinho. Teve um que disse até isso, a gente foi enganado direitinho. Mas eu daria tudo, eu lamberia com a minha língua o chão, todo esse chão aqui, para poder ter uma chance de voltar à presença de Deus. Mas não tem mais chance para eles. E por isso há uma inveja, há um ódio que paira nesses espíritos imundos com relação a nós, seres humanos. Porque por mais que a gente esteja aqui
nesse mundo sujo. Por mais que a gente esteja aqui, a gente é pecador, a gente é falho, mas a gente tem chance de buscar a presença de Deus, de se voltar para Deus, de começar uma vida nova com Jesus dentro da gente, com o Espírito Santo dentro da gente. Então, eles odeiam o ser humano por conta disso também, acima de tudo, porque eles querem atingir a Deus. Então, para atingir a Deus, tem que atingir aquilo que ele mais ama, que são as almas, que são nós. Então, é por isso que você vê o ser humano definhando. Muitos definham por esse mundo afora, mergulhado nas drogas, nas prostituições, nos adultérios, enfim. Isso tudo acarreta o quê? Morte espiritual para si, morte da alma. E é isso que o diabo quer. Para no fim das contas, ele não quer o corpo, ele não quer o dinheiro do ser humano, não, ele quer a alma. Para quê? Para levar para o inferno, para estar sofrendo lá, gemendo junto com ele, porque o destino do diabo e seus demônios é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que está lá escrito em Apocalipse, né? Lá no finalzinho, acho que é o 21 ou 20, não sei, mas aí você pesquisa aí, que é a segunda morte, ou seja, o inferno é a antessala do destino final, que é o lago de fogo e enxofre. Então, não queiramos ir para um lugar que não foi feito para gente, no inferno, né? Não, que a gente não queira ir para esse lugar, porque a decisão é de cada um de nós. A gente tem a possibilidade, a gente tem o privilégio de poder buscar Deus. Por isso que não vá naquela conversinha de que o inferno é aqui nessa terra. Não, é mentira. É mentira. Porque onde é que há o inferno aqui nessa terra com praia para o povo se divertir, esparecer? Como é que tem inferno com os shoppings, com as diversões que o ser humano criou para si, que no fim não enche a alma de ninguém, né? Que não sacia a alma de ninguém, é apenas paliativos, terrenos e materiais que não saciam a alma de ninguém. O que sacia a alma da gente é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é a gente buscar a Deus, é isso que sacia a nossa alma. O resto é resto, o resto só é acrescentado, amém? Então, pensemos nisso. Meu Deus do céu, homem. Ô Jesus, é todo mundo. Não, é outra coisa aqui. Enfim. Então, gente. Voltando aqui, né? Voltando aqui, eu quero acontecer uma coisa aqui agora, mas Deus vai estar cuidando, eu creio. Então, voltando aqui, a palavra de Deus, lá em Ezequiel 28, 12, 17, encontramos uma descrição completa da figura de Lúcifer. Uma descrição completa da figura de Lúcifer e podemos compreender a sua posição diante dos demais anjos, até que se achou iniquidade nele. Essa iniquidade se deve basicamente ao orgulho, pois ele desejava no seu coração ficar acima das estrelas. E estabelecer um trono acima do trono de Deus, ou seja, ele realmente pensou que poderia ficar acima de Deus, ele realmente pensou que poderia, né, ser Deus. E não é o que o ser humano pensa, né, hoje em dia. Ficam brincando de Deus, criando seus clones, como a música mesmo diz.
e querendo ser o dono da verdade, querendo, né, querendo ser o tudo, né, desse mundo. Desejava no íntimo, mas no fim não é nada, né? Porque a gente, de fato, a gente nada pode fazer sem ele. A gente não é nada. A gente somos miseráveis pecadores. Queria assumir o trono. Desejava no íntimo ser semelhante ao Altíssimo. Queria assumir o trono de Deus e o seu lugar. Por isso foi expulso dos céus, com todos os seus seguidores. Em referência a Lúcifer, o profeta Isaías fez o seguinte: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Olha o que é que ele dizia no coração dele. Então aí a gente vê um detalhe. O coração corrupto, enganoso, perverso, que é o que se fala em outra passagem na palavra, certo? Não sei se é em Provérbios, mas fala que o coração é assim. Ele é corrupto, ele é enganador. Quem o conhecerá, né? Então, ele deixou que esse pensamento primeiro começou aqui, né? Porque a gente tem que ter esse entendimento. Que primeiro começa aqui para depois ir para cá. Então, a gente tem que barrar a coisa logo aqui. Logo aqui. Porque se vem um pensamento errado, pecaminoso, sujo, então a gente tem também o poder de repreender ele aqui mesmo, para que ele não desça para cá, porque se ele descer para o coração, ele toma conta do resto, toma conta da própria mente, do corpo, da alma, enfim. E a vida da pessoa se torna um desastre. Então, por isso que é tão importante a gente ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a mente de Cristo, porque ele vai auxiliar a gente a estar se limpando, a estar se purificando dos pensamentos que vêm, porque o diabo ele também sopra pensamentos. Ele sopra pensamentos de dúvida, medo, insegurança, a depressão, a tristeza, a angústia, a ansiedade, tudo isso começa aqui. Começa aqui. Então é uma guerra espiritual. É uma guerra aqui dentro. Então a gente tem que se armar para que possamos estar fortalecidos, para que possamos estar revestidos de um poder espiritual que nos proteja. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios 6 que é para a gente se vestir de toda a armadura de Deus, para a gente ficar firme e permanecer contra as astutas ciladas do diabo. Então a gente precisa estar armado, a gente precisa estar protegido, guardado por essa armadura. Se você for lá meditar, você vai ver que toda a armadura de Deus é a palavra de Deus. É a palavra do Todo-Poderoso. Então, essa palavra ela tem que revestir a minha mente. Essa palavra ela tem que me manter em paz. Essa palavra ela tem o poder para me dar paz, para me dar paz de espírito, porque é a paz de espírito que faz o ser humano ter vida, né? Quando a gente está em paz aqui, a nossa consciência está limpa, tá tudo, né? Por mais que do lado de fora muitas vezes está uma guerra, mas aqui dentro tá com a certeza de que não, Deus é comigo, o Senhor está comigo, não temerei o que possa me fazer o homem, tá escrito lá em Salmos. Então, quando essa palavra ela faz parte da nossa vida, da nossa mente, ela tá aqui, ó. Quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, é a gente tá com eles aqui pra gente poder praticar. Então, isso é uma guerra, gente. Que muitas vezes a gente tem que negar a si mesmo. A gente tem que negar a nós mesmos. Então, essa questão do coração, ela é muito minuciosa, ela é um assunto, assim, que dá muita coisa, rende muita coisa, porque a gente tem que
todos os dias estar se policiando, a gente tem que estar todos os dias se resguardando para poder não sucumbir a qualquer tipo de pensamento que vem, qualquer tipo de sentimento que vem, que muitas vezes é pecaminoso, é errado, é falho e vai contra os princípios de Deus, né? Então aqui ele diz: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Lúcifer foi lançado por terra e levou com ele uma grande parte dos anjos. Tornou-se diabo ou Satanás, e os que o acompanharam se tornaram demônios. Aí vem uma passagem de 2 Pedro 2:4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo. Ó, tá vendo? Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então haverá o juízo de Deus que vai recair sobre todos. Deus é justo, então ele vai fazer justiça ainda. Tem feito todos os dias, mas vai fazer muito mais no final. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E aí o versículo de Judas 1:6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, a sua posição de anjos, mas deixaram a sua própria habitação, em busca de algo que não existia. Não existia. Eles queriam tomar de conta do céu para fazer o que queriam fazer. Isso não existia. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. Mateus 25:41. Deus criou os céus e a terra com sabedoria e magnificência. Tudo foi muito bem planejado e executado com perfeição. Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Então, a gente vê a misericórdia dEle, a bondade, o amor dEle, porque Ele mesmo assim criou a gente, Ele mesmo assim fez tudo isso. Ele criou os anjos, Ele criou os céus e a terra, enfim, fez tudo. Mesmo sabendo que tudo ia se corromper, ou quase tudo, né? Mas tudo tem um propósito do Senhor. A sua vida tem um propósito do Senhor. Você está aqui, tem um propósito do Senhor. Nada é em vão, meu irmão. Nada é por acaso. Entenda isso. Para você ver, né? Ele criou os céus, a terra e tudo que neles há. Ele criou os anjos, mesmo sabendo que a terça parte deles iria se corromper. Então, tudo tem um propósito. Você acha que ele ia fazer tudo isso, permitir tudo isso por nada? Não, não iria. Então, a sua vida tem um propósito. Deus tem um plano para fazer na sua vida. É plano de salvação, é plano de eternidade. Ele quer salvar você, tirar você desse mundo sujo, contaminado e dar uma vida nova para você. E por isso que Ele entregou o seu Filho, o Senhor Jesus, para nos libertar dessa sujeira, para nos libertar do pecado, do mundo, do mal. Tudo estava em seu devido lugar, nada era disforme.
A Bíblia diz que quando Deus começou a criar todas as coisas, a terra estava sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo. Isso se deve ao estado caótico do mundo, que havia passado por uma grande catástrofe ambiental. Foi a rebelião de Satanás que causou tão grande calamidade, deixando a terra sem forma e vazia. E o povo diz que é o negócio do Big Bang lá, né? É exatamente assim que Satanás age na vida das pessoas. O Senhor Jesus o comparou a um ladrão que veio para matar, roubar e destruir aqueles que estão em harmonia com o Criador. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. João 10:10. Então, a terra sem forma e vazia é assim que o diabo quer fazer da vida das pessoas, fazer com que elas fiquem sem forma e vazia. A vida delas, o casamento delas, a família, o emprego, tudo sem forma e vazio. Mas Deus quer te dar vida e vida com abundância. Deus quer te dar uma vida nova. Uma vida que vai ser sustentada e guardada por Ele, vai ser na dependência dEle. Não queira depender de si mesmo ou dos outros. Dependa do Senhor, dependa do Deus Todo-Poderoso. Busque a presença do Senhor, busque a Deus e Ele vai ser com você. Amém? Na próxima live, no próximo vídeo, a gente começa uma nova parte do capítulo 2, que diz assim, anjos caídos. E eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Então, se você tem gostado dessa meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, do Bispo Edir Macedo, você deixa o like e compartilha também para que Deus possa tocar, para que Deus possa falar com outras pessoas que estejam sendo vítimas das armadilhas de Satanás, dos enganos do diabo, para que a verdade possa libertar essas pessoas. Amém? Deus abençoe a sua vida e se entregue para o Senhor Jesus se ainda não fez isso. Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você ainda não firmou uma comunhão, um compromisso com Ele, faça isso o quanto antes. Ele te espera, Ele te aguarda, porque é como uma pessoa que compra uma mercadoria, ela paga pela mercadoria, mas o vendedor não entrega para ela o produto. Isso tem acontecido na vida de muitos. Jesus pagou o preço pela nossa alma, de toda a humanidade, mas de muitos ele ainda não recebeu a mercadoria, o depósito. Ainda não recebeu a sua alma. Algo que só você e eu podemos dar. Cada um tem o direito de dar ou não a vida para Jesus, de dar ou não a alma para Jesus. Decida entregar essa mercadoria para aquele que é digno e pagou o preço por ela. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.